Toda família tem suas próprias regras e expectativas. Mas o que acontece quando seu caminho é diferente do que todos esperavam? Esta é uma história sobre encontrar o seu próprio valor, mesmo quando ninguém mais consegue enxergá-lo. Meu nome é Sofia Mendes e tenho 28 anos. Na minha família, seu valor era medido pelo seu diploma. Minha mãe era médica. Meu pai, professor. E meu irmão, advogado. Eu era a decepção que largou a faculdade para construir uma empresa de tecnologia. Quando sugeri em um jantar de família que a educação não era tudo, meu pai explodiu. Saia daqui, sua inútil! Ele gritou, apontando para a porta. Mal sabiam eles que meu patrimônio era de 130 milhões de reais. No dia seguinte, me mudei para minha casa de praia em Búzios. Antes de continuar minha história, me diga de onde você está assistindo nos comentários. Se você já se sentiu subestimado por sua família, clique no botão de curtir e se inscreva para saber como eu finalmente provei que eles estavam errados. Eu cresci em um lindo sobrado nos Jardins, em São Paulo, onde o sucesso acadêmico não era apenas incentivado, mas esperado. As paredes da nossa sala de estar eram forradas de diplomas e prêmios, em vez de fotos de família. Meu pai, Ricardo Mendes, era professor titular de economia em uma universidade de prestígio, e minha mãe, Marta, era neurologista no Hospital Sírio-Libanês. Suas identidades inteiras estavam envoltas em suas credenciais e conquistas profissionais. Meu irmão mais velho, Bruno, era o filho de ouro. Ele se formou com louvor em Direito na USP e conseguiu um cargo em um dos maiores escritórios de advocacia de São Paulo antes dos 26 anos. Nas reuniões de família, meus pais se enchiam de orgulho ao apresentá-lo, sempre enfatizando sua formação acadêmica e trajetória de carreira. Nosso filho, o advogado, diziam eles, com as vozes cheias de um orgulho inconfundível. E então, havia eu. Desde cedo, eu seguia meu próprio ritmo. Enquanto meus pais me empurravam cartões de memorização e brinquedos educativos, eu era atraída por computadores e tecnologia. Aos 12 anos, eu já havia aprendido o básico de programação sozinha e estava mais interessada em Steve Jobs do que em Machado de Assis. Nossa família tinha uma tradição de 3 gerações de educação de elite. Meu avô havia se formado na USP. Minha avó tinha seu doutorado pela UFRJ, e esperava-se que essa excelência acadêmica continuasse. Durante o meu ensino médio, as conversas no jantar muitas vezes giravam em torno de para quais das melhores universidades do país eu deveria prestar vestibular. A família Mendes tem um padrão. Meu pai me lembrava sempre que minhas notas caíam abaixo de 9. A excelência não é opcional. Quando eu tinha 16 anos, comecei meu primeiro pequeno negócio, vendendo capas de celular com designs personalizados online. Passei horas aperfeiçoando os designs e construindo um site de e-commerce simples. Em 3 meses, eu estava ganhando R$ 2.500 por semana. Quando compartilhei isso com meus pais, animada, esperando pelo menos algum reconhecimento, meu pai descartou com um aceno de mão. Isso é um passatempo bonitinho, Sofia, mas não vai te colocar no radar de nenhuma universidade, disse ele. Você precisa focar no vestibular e nas matérias do ensino médio. Minha mãe foi um pouco mais diplomática, mas igualmente desdenhosa. Querida, esses pequenos projetos são bons por enquanto, mas o sucesso real exige credenciais adequadas. Apesar do meu crescente desinteresse pela academia tradicional, eu me inscrevi para o vestibular para agradar minha família. Fui aceita em várias boas faculdades e, no final, escolhi cursar uma universidade bem conceituada, conhecida por seu programa de ciência da computação. Eu disse a mim mesma que poderia equilibrar meus interesses empreendedores com a obtenção do diploma que meus pais tanto queriam que eu tivesse. Durante meu 2º ano, conheci Gregório Torres, um professor visitante que havia fundado e vendido várias startups de tecnologia. Um dia, depois da aula, ele me notou trabalhando em um projeto pessoal e parou para conversar.
Ao contrário dos meus professores que enfatizavam a teoria, Gregório fez perguntas práticas sobre viabilidade de mercado e escalabilidade. Ele foi a primeira pessoa em um ambiente acadêmico que pareceu valorizar minha mente de negócios mais do que minha capacidade de memorizar conceitos de livros didáticos. Você pensa diferente, ele me disse. Isso é um dom, não um problema. Conforme eu avançava na faculdade, a desconexão entre o que eu estava aprendendo nas aulas e o que eu queria criar se tornava maior. Eu me via faltando às aulas para trabalhar em meus projetos e ideias de negócios. Minhas notas começaram a cair, o que levou a telefonemas cada vez mais tensos com meus pais. Não estamos pagando R$ 150 mil por ano para você brincar de empreendedora, disse meu pai durante uma conversa particularmente acalorada. Seu irmão nunca teve esses problemas. A comparação com Bruno era constante. Ele havia seguido o caminho prescrito perfeitamente, enquanto eu estava me tornando a decepção da família. Nas festas de fim de ano, os parentes faziam perguntas detalhadas a Bruno sobre seus casos, enquanto educadamente me perguntavam se eu já havia escolhido um curso de verdade. Tentei explicar aos meus pais que alguns dos inovadores de tecnologia mais bem-sucedidos haviam seguido caminhos não convencionais, mas isso só os irritava mais. Essas são exceções, não a regra, minha mãe dizia. E, francamente, você não é o Mark Zuckerberg. Mal sabiam eles que sua dúvida constante não estava me desencorajando, mas alimentando uma determinação para provar que estavam errados. Continuei frequentando a faculdade para manter a paz. Mas meu coração e minha mente estavam cada vez mais focados nas ideias de negócios que me mantinham acordada à noite, cheias de possibilidade e propósito de uma forma que meus livros didáticos nunca conseguiriam. Durante o segundo semestre do meu segundo ano, tive uma ideia revolucionária para um aplicativo de gerenciamento financeiro. O conceito surgiu depois de lutar com minhas próprias finanças e perceber como muitos dos meus colegas estavam igualmente perdidos quando se tratava de orçamento e investimento. A maioria dos aplicativos existentes era muito complicada ou muito simplista. Eu imaginei algo que pudesse crescer com os usuários, educando-os enquanto gerenciava seu dinheiro de forma mais eficaz. Comecei a programar o protótipo durante o que deveriam ser horas de estudo para as provas parciais. Meu pequeno quarto no dormitório se tornou um escritório improvisado, com post-its cobrindo todas as superfícies e latas de energéticos se acumulando no lixo. Minha colega de quarto, Kátia, ficou preocupada ao me ver programando até às 3 ou 4 da manhã, apenas para me arrastar para as aulas onde mal conseguia ficar acordada. Você vai ter um esgotamento, ela avisou. Mas eu me sentia mais viva do que nunca. Conforme minha paixão pelo projeto crescia, minhas notas despencavam. Os resultados das provas parciais foram um desastre. Recebi meu primeiro 5 em estruturas de dados e fui completamente reprovada em cálculo avançado. Quando meu orientador acadêmico enviou um e-mail solicitando uma reunião urgente, eu soube que estava em uma encruzilhada. Antes de me encontrar com meu orientador, agendei um horário com Gregório, que havia se tornado um mentor não oficial. Mostrei a ele meu protótipo e expliquei meu dilema. Para minha surpresa, ele não me deu um sermão sobre priorizar a faculdade. Em vez disso, ele fez perguntas detalhadas sobre meu modelo de negócios e público-alvo. Após uma hora de discussão, Gregório recostou-se na cadeira e disse algo que mudou minha vida. Sofia, acho que você tem algo aqui. Se você levar isso a sério, estou disposto a fornecer R$ 250 mil em financiamento inicial. Eu quase caí da cadeira. Você está falando sério. Seríssimo. Mas você precisa entender o que isso significa. Construir uma startup exige 100% de comprometimento. Você não pode fazer isso pela metade enquanto agrada seus pais com notas decentes. Naquela noite, não dormi nada. Pela manhã, eu havia tomado minha decisão. Eu largaria a faculdade e me dedicaria ao meu negócio em tempo integral. Eu sabia que meus pais ficariam furiosos, mas pela primeira vez na minha vida, senti uma clareza absoluta sobre meu caminho.
Esperei até o fim de semana e então dirigi para casa para dar a notícia pessoalmente. Eu havia preparado uma apresentação detalhada sobre meu plano de negócios, completa com pesquisa de mercado e projeções financeiras. Eu até tinha a carta de compromisso de financiamento de Gregório como prova de que um investidor experiente acreditava em mim. Meus pais ouviram em silêncio enquanto eu explicava tudo na mesa de jantar, o mesmo lugar onde anos de expectativas acadêmicas haviam sido servidos junto com os almoços de domingo. Quando terminei, o silêncio se estendeu pelo que pareceu uma eternidade. Finalmente, meu pai falou, sua voz baixa, mas tremendo de raiva. Então, você está jogando fora sua educação, jogando fora tudo pelo que trabalhamos. Eu não estou jogando nada fora, respondi. Estou escolhendo um caminho diferente. Um caminho para lugar nenhum. Ele gritou de repente, batendo a mão na mesa. Você acha que o mundo real está esperando para dar oportunidades a desistentes da faculdade? Você não será nada sem as credenciais adequadas. Minha mãe, geralmente a mediadora, foi extraordinariamente dura. Sofia, isso é apenas imaturidade falando. Você sempre quis gratificação instantânea em vez de se esforçar de verdade. Este é o trabalho mais duro que já fiz, protestei. Meu irmão Bruno, que havia passado para o almoço, interveio com sua arrogância de advogado. Sofia, seja realista. Carreiras de verdade exigem educação. Essa fantasia de startup é só isso, uma fantasia. 90% delas falham no primeiro ano. Então eu estarei nos 10% que têm sucesso, eu disse, tentando manter minha voz firme. Meu pai se levantou, o rosto vermelho. Nenhuma filha minha será uma desistente da faculdade. Se você fizer isso, estará por sua conta. Sem mais mensalidades, sem mais apoio. Eu havia antecipado essa reação, mas ouvi-la ainda doeu. Eu entendo. Eu já encontrei um apartamento. Na manhã seguinte, coloquei meus pertences no meu Honda Civic usado. Minha mãe veio ao meu quarto, com os olhos vermelhos de chorar. Por favor, reconsidere, ela implorou. Apenas termine sua graduação, depois você pode fazer o que quiser. Mãe, eu não posso esperar. Esta oportunidade é agora. Ao me afastar da casa da minha infância, senti partes iguais de terror e libertação. Mudei-me para um pequeno apartamento de 2 quartos com minha melhor amiga, Laura, que foi uma das poucas pessoas que apoiaram minha decisão. O apartamento ficava em um prédio antigo na periferia da cidade, muito longe da casa confortável dos meus pais. Aqueles primeiros meses foram brutais. O financiamento inicial de Gregório cobriu os custos iniciais de desenvolvimento e alguns meses de despesas de subsistência, mas eu tive que esticar cada centavo. Eu vivia de miojo e café, trabalhando 18 horas por dia para construir meu aplicativo. Laura, que trabalhava como barista enquanto seguia sua carreira de atriz, trazia para casa os salgados vencidos da cafeteria. Houve momentos em que a dúvida se instalou. Noites tardias, quando o código não cooperava e minha conta bancária diminuía, eu me perguntava se minha família estava certa. Talvez eu fosse apenas uma sonhadora tola que havia jogado fora um futuro promissor. Então veio nosso primeiro grande avanço. 4 meses depois de largar a faculdade, lançamos uma versão beta do aplicativo. Em 3 semanas, tínhamos 5.000 usuários e um feedback brilhante. Um pequeno blog de tecnologia nos destacou, o que levou a mais 10.000 downloads. Quando Gregório mostrou as métricas para sua rede de contatos, 2 investidores anjo expressaram interesse. Aquele primeiro pequeno sucesso foi como oxigênio para uma chama. Validou minha escolha de uma forma que nada mais poderia ter feito. Eu estava construindo algo real que ajudava pessoas reais. Pela primeira vez desde que saí da faculdade, me permite acreditar que tinha feito a escolha certa. Os 3 anos seguintes foram um borrão de noites sem dormir, avanços triunfantes e reveses esmagadores.
Construir um negócio do zero foi mais difícil do que qualquer matéria da faculdade que eu já tivesse cursado. Não havia livros didáticos para me guiar, nem professores para avaliar meu trabalho. O mercado era meu professor agora, e era implacável. Eu expandi o aplicativo além do orçamento básico para incluir orientação de investimentos, monitoramento de crédito e recursos de poupança automatizada. Cada nova função exigia semanas de desenvolvimento e testes. Contratei outros 2 desenvolvedores, pagando-os parte em dinheiro e parte em participação na empresa, já que os fundos ainda eram apertados. Apesar do número crescente de usuários, a receita demorou a se materializar. Operávamos em um modelo premium, com recursos básicos disponíveis gratuitamente e ferramentas avançadas que exigiam uma assinatura. Converter usuários gratuitos em clientes pagantes provou ser um desafio. Houve meses em que eu não tinha certeza se conseguiria pagar a folha de pagamento ou o aluguel. Laura continuou sendo minha rocha durante todo o processo. Ela acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Em dias particularmente difíceis, ela me arrastava para longe do meu laptop para dar uma volta no quarteirão ou assistir a um filme ruim com ela, insistindo que meu cérebro precisava de pausas ocasionais para funcionar corretamente. A empresa não terá sucesso se você tiver um colapso nervoso. Ela me lembrava sempre que eu protestava em tirar um tempo livre. Mesmo com o crescimento lento do negócio, mantive um estilo de vida frugal. Enquanto minha conta bancária começava a mostrar números promissores, continuei morando em nosso modesto apartamento e dirigindo meu velho Honda. Cada real disponível voltava para o negócio. Meus pais confundiram essa frugalidade com dificuldade, o que apenas reforçou a crença deles de que eu havia cometido um erro catastrófico. Durante raras reuniões de família, eles faziam comentários pontuais sobre segurança no emprego e benefícios de aposentadoria, claramente esperando que eu admitisse a derrota e voltasse para a faculdade. Eu mantive o sucesso crescente da minha empresa para mim mesma, em parte por orgulho e em parte porque não estava pronta para lidar com a reação deles. O grande avanço veio em nosso 3º ano. Nossa equipe de ciência de dados, que na época consistia em 3 engenheiros brilhantes, desenvolveu um algoritmo que podia prever tendências de mercado com notável precisão. Essa tecnologia melhorou drasticamente nosso recurso de orientação de investimentos, gerando retornos significativamente melhores para nossos usuários. A notícia se espalhou rapidamente. Nossa base de usuários explodiu de 50 mil para 500 mil em apenas 4 meses. A receita acompanhou, finalmente nos colocando firmemente no azul. Uma proeminente revista de tecnologia nos destacou em sua edição de Startups para ficar de olho, o que chamou a atenção de várias empresas de capital de risco. No meu aniversário de 24 anos, eu havia levantado 60 milhões de reais em financiamento Série A, com uma avaliação de 175 milhões de reais. Minha participação pessoal na empresa me tornou uma milionária no papel. A estudante universitária assustada que uma vez se preocupou em pagar o aluguel agora liderava uma equipe de 30 funcionários e administrava milhões em fundos de investidores. No entanto, minha família permanecia completamente inconsciente. Para eles, eu ainda era sua filha equivocada, perseguindo um sonho improvável. Nas raras ocasiões em que visitava a casa deles, eu minimizava meu sucesso, permitindo que mantivessem sua narrativa sobre minhas más escolhas de vida. Parte de mim estava esperando o momento perfeito para revelar a verdade, enquanto outra parte estava simplesmente evitando o drama inevitável. Conforme nossa empresa continuava a crescer, ofertas de aquisição começaram a chegar. Primeiro de empresas de fintech menores, depois de players cada vez maiores no setor de serviços financeiros. Recusei todas elas, focada em construir algo duradouro em vez de lucrar rapidamente. Minha agenda tornou-se cada vez mais exigente. Eu voava regularmente pelo país para reuniões com investidores e conferências do setor. Eu me encontrava com executivos de bancos e líderes de tecnologia que me tratavam como uma igual, em vez de uma desistente.
O contraste entre como o mundo dos negócios me valorizava e como minha família me descartava não poderia ser mais gritante. O ritmo eventualmente cobrou seu preço. Cerca de 4 anos depois de largar a faculdade, tive o que meu médico mais tarde descreveu como um colapso induzido por ansiedade. Depois de 3 dias praticamente sem dormir durante o lançamento de um produto crítico, desmaiei no meu escritório. Laura me encontrou encolhida debaixo da minha mesa, hiperventilando e incapaz de formar frases coerentes. Aquele susto de saúde me forçou a reavaliar. Contratei um experiente diretor de operações para lidar com as operações do dia a dia e deliberadamente me afastei de microgerenciar cada aspecto da empresa. Pela primeira vez, tirei 2 semanas de férias, passando-as em uma casa de praia tranquila em Búzios. A paz e a beleza da propriedade à beira-mar despertaram algo em mim, um anseio por uma vida mais equilibrada. Pouco depois do meu aniversário de 27 anos, uma grande corporação de serviços financeiros nos abordou com uma oferta de aquisição que era significativa demais para ser descartada, R$ 130 milhões, com a condição de que eu permanecesse por um período de transição de 2 anos. Após extensas discussões com minha equipe executiva e conselho, tomei a difícil decisão de vender. O dia em que os documentos de aquisição foram assinados foi surreal. Sentei-me em uma sala de conferências elegante, cercada por advogados e executivos, assinando documentos que transfeririam minha criação para novos proprietários, ao mesmo tempo em que transferiam uma quantia quase inimaginável para minha conta bancária. Senti tanto uma profunda sensação de perda quanto uma igualmente profunda sensação de realização. Com a primeira parte do dinheiro da aquisição, tomei uma decisão. Comprei uma vila de R$ 35 milhões à beira-mar em Búzios, semelhante àquela onde encontrei tanta paz durante minhas férias. Seria meu santuário, minha recompensa por anos de sacrifício e trabalho duro. No entanto, não contei a ninguém da minha família sobre essa compra ou a aquisição. Uma parte teimosa de mim queria que eles reconhecessem meu sucesso por conta própria, sem que eu tivesse que anunciá-lo. Depois de finalizar a venda da minha empresa, me encontrei em uma encruzilhada. Por anos, minha identidade esteve completamente envolvida em ser uma fundadora e CEO. Agora, com segurança financeira e sem obrigações profissionais imediatas, além do período de transição, eu tinha tempo para refletir sobre outros aspectos da minha vida, incluindo minhas relações familiares tensas. Quando minha mãe ligou para me convidar para um jantar em família celebrando a promoção de Bruno a sócio em seu escritório de advocacia, surpreendi a mim mesma ao aceitar. Talvez fosse hora de fazer as pazes. Ou talvez eu estivesse finalmente segura o suficiente em meu próprio sucesso para enfrentar a desaprovação deles sem que isso me afetasse. O jantar estava marcado para um sábado à noite na casa dos meus pais. Deliberei extensivamente sobre o que vestir, finalmente selecionando um vestido preto simples, mas elegante, que projetava uma confiança discreta. Eu não queria exibir minha riqueza com grifes, mas também não queria parecer que estava com dificuldades. Ao entrar na garagem familiar da casa da minha infância, respirei fundo para acalmar os nervos. Pela janela, pude ver minha família já reunida na sala de jantar. A cena parecia algo de uma revista, perfeita e formal, exatamente como meus pais sempre preferiram as coisas. Minha mãe atendeu a porta com um abraço um pouco rígido. Sofia, você conseguiu. Entre. Todos estão esperando. A mesa da sala de jantar estava posta com a louça boa, uma clara indicação da importância da ocasião. Meu pai me deu um aceno curto da cabeceira da mesa. Bruno estava lá com sua esposa, Estefânia, ambos vestidos impecavelmente com o que eu supus serem roupas muito caras, destinadas a sinalizar seu sucesso profissional. A convidada de honra chega, disse Bruno com um sorriso que não alcançou seus olhos. Estávamos justamente discutindo meu novo escritório com vista panorâmica. Parabéns por se tornar sócio, eu disse sinceramente. Apesar de nossas diferenças, eu estava genuinamente feliz pela conquista do meu irmão.
Obrigado, ele respondeu, parecendo momentaneamente pego de surpresa pelo meu entusiasmo. Não tinha certeza se você entenderia o quão importante isso é no mundo jurídico. E assim, a condescendência a que eu havia me acostumado ao longo dos anos estava de volta. O jantar começou com meu pai servindo um vinho caro e oferecendo um brinde ao sucesso de Bruno. Para continuar a tradição de excelência da família Mendes, disse ele, evitando deliberadamente o contato visual comigo. Minha mãe fez perguntas educadas sobre minha vida, mas eu podia ver que ela não estava realmente ouvindo minhas respostas, sua atenção continuamente se voltando para Bruno e Estefânia. Eu mantive minhas respostas vagas de qualquer maneira, ainda não pronta para revelar a extensão do meu sucesso. E como está o seu projetinho de aplicativo? Meu pai finalmente perguntou durante o prato principal, seu tom deixando claro que ele o considerava um hobby em vez de uma carreira legítima. Tem ido bem, eu disse cuidadosamente. Tivemos um crescimento significativo de usuários este ano. Mas crescimento de usuários não paga as contas, não é? Bruno interveio. Qual é a sua estratégia de monetização? Comecei a explicar nosso modelo de assinatura premium e as soluções empresariais que havíamos desenvolvido para instituições financeiras, mas pude ver seus olhos se perdendo. A tecnologia simplesmente não era interessante para ele, a menos que se relacionasse diretamente com a prática jurídica. Sofia sempre foi criativa, disse minha mãe, como se a criatividade fosse um prêmio de consolação por não ter uma carreira de verdade. Lembra daquelas capinhas de celular que ela costumava fazer? Estefânia, que havia estado relativamente quieta, decidiu entrar na conversa. Adorei seu vestido, Sofia. A Renner realmente melhorou bastante, não é? A ofensa implícita era clara, mas eu simplesmente sorri. Obrigada. Como está o mercado imobiliário hoje em dia? Ouvi dizer que sua corretora tem tido dificuldades com as propriedades no centro da cidade. Eu sabia pelas redes sociais que o negócio imobiliário de Estefânia havia perdido recentemente uma grande listagem. Seu sorriso vacilou um pouco antes de ela se recuperar. Apenas um ajuste temporário. Diferente de alguns setores, o imobiliário exige licenciamento e credenciais adequadas, para que os clientes saibam que estão trabalhando com profissionais qualificados. A conversa continuou nesse tom durante todo o jantar, com alfinetadas sutis e não tão sutis nas minhas escolhas de vida. Mantive a compostura, lembrando a mim mesma que as opiniões deles não tinham mais o poder de me machucar. Ainda assim, era exaustivo passar por prato após prato de desaprovação velada. Enquanto a sobremesa era servida, meu pai voltou a conversa para o que ele claramente considerava meu fracasso contínuo. Sofia, sua mãe e eu estivemos conversando. Não é tarde demais para você voltar para a faculdade. Com suas notas antes de sair, você provavelmente poderia transferir a maioria dos seus créditos. Agradeço a preocupação, pai, mas na verdade estou bastante satisfeita com minha trajetória de carreira. Que trajetória de carreira? Ele zombou. Gerenciar um aplicativo que provavelmente estará obsoleto no próximo ano não é uma carreira. É uma distração temporária. Ricardo, minha mãe advertiu. Concordamos em ser solidários. Solidários com o quê, Marta, nossa filha jogando fora seu potencial? A indústria de tecnologia é inconstante. Um dia você está por cima, no outro está desempregado, sem credenciais para se apoiar. Tomei um gole de água, escolhendo minhas palavras com cuidado. O sucesso vem de muitas formas. Um diploma é um caminho, mas não o único válido. Bruno se inclinou para a frente. Sofia, seja realista. O pai está certo. Qual é o seu plano de longo prazo? Você tem o quê? 28 anos agora. Você deveria estar se estabelecendo em uma carreira estável. Eu poderia falar com o RH do meu escritório. Eles às vezes têm vagas para assistentes jurídicos que não exigem diplomas avançados. A condescendência em sua oferta fez algo estalar dentro de mim.
4 anos de desprezo, de ser a decepção da família, de esconder minhas conquistas para evitar o julgamento deles, tudo veio à tona. Agradeço a oferta, Bruno, mas estou bem. Mais do que bem, na verdade. Defina, bem, meu pai desafiou. Porque, do meu ponto de vista, bem, significaria ter concluído sua educação e garantido uma posição com potencial de crescimento e benefícios. Nem todo mundo define sucesso como você, pai. Algumas pessoas criam seus próprios caminhos. E aonde esse caminho te levou, um apartamento alugado e um emprego sem segurança ou respeito? Na verdade, eu acabei de vender minha empresa por 130 milhões de reais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. 4 pares de olhos me encararam, incrédulos. Minha mãe foi a primeira a se recuperar. Isso não tem graça, Sofia. Não é uma piada. Fechei o negócio no mês passado. A empresa que nos adquiriu está me mantendo durante a transição. Mas, essencialmente, agora sou financeiramente independente. O rosto do meu pai ficou num tom alarmante de vermelho. Se isso é algum tipo de mentira elaborada para justificar suas escolhas. Por que eu mentiria sobre algo tão facilmente verificável? Procure pela aquisição. Saiu no valor econômico. Bruno pegou o celular e começou a digitar rapidamente. Depois de um momento, seus olhos se arregalaram. Ela está dizendo a verdade. Houve uma aquisição. Ele olhou para mim com novos olhos. Você é a fundadora que eles mencionam no artigo. Meu pai balançou a cabeça, recusando-se a aceitar essa nova realidade. Então, você teve sorte. Um aplicativo de sucesso não valida abandonar a faculdade. Não foi sorte, pai. Foram 4 anos de semanas de 80 horas, de aprender, falhar e adaptar. Foi trabalho duro, só não do tipo que você reconhece ou valoriza. E agora, o que você acha, que o dinheiro te torna bem-sucedida? Há mais na vida do que apenas fazer uma fortuna rápida. Eu concordo plenamente. É por isso que também estabeleci uma fundação para ajudar jovens empreendedores que não podem pagar por caminhos educacionais tradicionais. Porque, às vezes, o pensamento mais inovador vem de fora do sistema. Foi quando meu pai explodiu. Ele se levantou tão abruptamente que sua cadeira caiu para trás. Essa é exatamente o tipo de mensagem irresponsável que mina o ensino superior. Você teve sorte uma vez e agora acha que sabe mais do que gerações de tradição acadêmica. Pai, não estou dizendo que a educação não é valiosa. Estou dizendo que não é o único caminho. Saia daqui, sua inútil. Ele gritou, apontando para a porta. Se você veio aqui para ostentar seu dinheiro e corromper a celebração do seu irmão com seu lixo anti-intelectual, pode ir embora agora mesmo. A sala ficou em silêncio novamente. Minha mãe parecia mortificada. Bruno, desconfortável, e Estefânia estava claramente recalculando toda a sua avaliação sobre mim em tempo real. Sem outra palavra, levantei-me, coloquei meu guardanapo na mesa e saí. Ao entrar no meu carro, senti uma estranha mistura de dor e libertação. A ilusão final havia sido quebrada. Nenhuma quantidade de sucesso seria suficiente para meu pai se não viesse com as credenciais que ele valorizava. Naquela noite, no meu quarto de hotel, tomei uma decisão. Era hora de parar de me esconder e começar a viver autenticamente. Na manhã seguinte, eu voaria para Búzios e começaria o próximo capítulo da minha vida. Passei uma noite inquieta no hotel, processando o final explosivo do que deveria ser um jantar de reconciliação. Pela manhã, eu me sentia surpreendentemente calma. O confronto tinha sido doloroso, mas esclarecedor. Por anos, eu vivi em um estranho limbo. Bem-sucedida na minha vida profissional, mas ainda buscando validação de uma família que não conseguia enxergar além de sua própria definição estreita de conquista. Durante o café da manhã no quarto, liguei para minha corretora, Natália, para confirmar que minha propriedade em Búzios estava pronta para ocupação.
Está tudo pronto, ela me assegurou. Os móveis foram entregues ontem e o sistema de segurança está ativo. Quando podemos esperá-la? Hoje, respondi, tomando a decisão naquele momento. Estou reservando um voo agora mesmo. Depois de desligar, liguei para Laura, que atendeu apesar da hora matutina. Como foi? Ela perguntou imediatamente, sabendo onde eu estivera na noite anterior. Dei a ela a versão abreviada do desastroso jantar, terminando com minha decisão improvisada de me mudar para Búzios imediatamente, em vez de em algumas semanas, como planejado originalmente. Você está fugindo ou se movendo em direção a algo? Ela perguntou com a franqueza que a tornou uma amiga tão valiosa ao longo dos anos. Ambos, talvez. Só sei que preciso de um recomeço, um novo começo onde não estou constantemente olhando por cima do ombro em busca de aprovação da família. Isso nunca vai acontecer. Então faça isso, disse ela. Mas prometa que ainda vamos conversar todos os dias. Claro, e você será a minha primeira convidada. Depois de reservar um voo, liguei para minha assistente, Patrícia, para providenciar que o resto dos meus pertences fosse embalado e enviado do meu apartamento. Depois, fiz o check-out do hotel e fui para o aeroporto. Pela primeira vez na vida, reservei uma passagem de primeira classe. Foi um pequeno acto de autorreconhecimento, uma forma de dizer que eu merecia o sucesso que havia alcançado. Enquanto me acomodava no assento espaçoso com uma taça de champanhe antes do voo, senti um peso sendo levantado. A universitária de 22 anos que havia saído de casa com nada além de um sonho e determinação estava agora voando de primeira classe para sua propriedade multimilionária à beira-mar. 3 horas depois, o avião pousou no Rio de Janeiro. O ar quente me atingiu quando saí do aeroporto, um contraste bem-vindo com o frio do início da primavera de São Paulo. Um serviço de carro particular que eu havia providenciado estava esperando para me levar para minha nova casa. Enquanto passávamos por ruas ladeadas de palmeiras, eu me sentia cada vez mais animada. Esta não era apenas uma nova casa, mas um novo começo simbólico. Entramos em uma estrada particular que serpenteava ao longo da costa, finalmente parando diante de um portão de entrada. O motorista inseriu um código e os portões de ferro ornamentados se abriram para revelar uma entrada curva que levava à minha vila. Nada poderia ter me preparado para o impacto emocional de ver minha nova casa pessoalmente pela primeira vez. Eu a havia comprado com base em tours virtuais e fotografias, mas eles não capturaram sua verdadeira magnificência. A propriedade de 35 milhões de reais apresentava uma casa principal modernista com paredes de vidro voltadas para o oceano, uma casa de hóspedes separada, uma piscina de borda infinita que parecia se fundir com o horizonte e acesso privativo à praia. Natália estava esperando na entrada circular. Bem-vinda ao lar, Sofia, disse ela com um sorriso largo. Pronta para o Grand Tour. O interior era ainda mais impressionante que o exterior. Tetos altos, pisos de mármore, uma cozinha que deixaria um chefe profissional com inveja e uma suíte principal com vistas panorâmicas para o oceano. Cada cômodo havia sido mobiliado de acordo com o plano de design que eu havia aprovado, criando um espaço que era ao mesmo tempo luxuoso e confortável. O escritório está montado como você pediu, disse Natália, me levando a uma sala com estantes embutidas e uma mesa enorme posicionada de frente para o oceano. A internet de fibra ótica está conectada, e a equipe de tecnologia instalou os múltiplos monitores e a docking station ontem. Passei a mão pela mesa, imaginando os novos projetos que desenvolveria neste espaço inspirador. Está perfeito. Depois que Natália saiu, vaguei pela casa em estado de incredulidade. Isso era meu. Tudo meu. Não uma casa de família onde eu era a filha decepcionante. Não um apartamento compartilhado onde eu me virava com miojo. Mas um espaço lindo que eu conquistei com meus próprios esforços. Troquei de roupa por um vestido de verão e sandálias, depois peguei uma taça de vinho e fui para o terraço com vista para a praia.
O sol estava começando a se pôr, pintando o céu em tons brilhantes de laranja e rosa. Pela primeira vez em anos, talvez na vida, eu me senti completamente em paz. Na manhã seguinte, acordei com a luz do sol entrando pelas janelas e o som das ondas. Depois de anos colocando o alarme para as 5 da manhã, acordar naturalmente parecia o luxo supremo. Fiz café na minha enorme cozinha e o levei para o terraço, onde passei uma hora simplesmente observando o oceano e permitindo que minha mente vagasse sem propósito ou pressão. Nos dias seguintes, comecei a explorar minha nova comunidade. Descobri uma cafeteria local onde os baristas rapidamente aprenderam meu nome e meu pedido. Encontrei trilhas para caminhadas ao longo da costa e uma feira de produtores com os produtos mais frescos que eu já havia provado. Era um mundo diferente do ambiente de alta pressão em que eu vivi por tanto tempo. No meu terceiro dia em Búzios, conheci minha vizinha Eleonora, uma executiva editorial aposentada que se mudou para a praia depois de vender sua empresa. Ela me convidou para tomar um drink ao pôr do sol em seu terraço, o que se tornou um evento regular. Eleonora estava na casa dos 60 anos, Bate tinha a energia e a visão de alguém décadas mais jovem. Ela se tornou não apenas uma vizinha, mas uma espécie de mentora, alguém que entendia os desafios particulares de ser uma mulher que encontrou o sucesso por conta própria. A parte mais difícil não é construir o negócio, ela me disse durante uma de nossas sessões ao pôr do sol. É descobrir quem você é quando não está trabalhando 18 horas por dia. Essas palavras ressoaram profundamente. Por anos, minha identidade esteve completamente envolvida em minha empresa. Agora eu tinha a liberdade de me redefinir, de descobrir interesses e paixões além do trabalho. Montei meu escritório em casa, mas me vi usando-o com moderação. Em vez disso, comecei a nadar diariamente no oceano, a me aventurar na pintura e a ler livros que não tinham nada a ver com negócios ou tecnologia. Fiz longas caminhadas na praia e fotografei amanheceres espetaculares. Pela primeira vez desde a infância, me permite brincar sem propósito. Uma semana após minha chegada, Laura voou para passar o fim de semana. Ela saiu do carro e olhou para a casa, maravilhada. Nossa Senhora, Sofia, você disse que era legal, mas isso é outro nível. Eu lhe dei o Grand Tour, terminando na casa de hóspedes onde ela ficaria. É demais. Perguntei, de repente autoconsciente do luxo que nos cercava. De jeito nenhum, disse ela com firmeza. Você mereceu cada centímetro quadrado deste lugar. Estou tão orgulhosa de você. Passamos o fim de semana explorando a área, flutuando na piscina de borda infinita e ficando acordadas até tarde conversando na praia. Laura esteve comigo nos tempos mais difíceis, trazendo para casa salgados do dia anterior e acreditando em mim quando ninguém mais acreditava. Ter a bênção dela para este novo capítulo significava tudo. Depois que ela foi embora, comecei a pensar nos meus próximos passos profissionais. O acordo de aquisição exigia meu envolvimento por 2 anos, mas em uma capacidade limitada que poderia ser gerenciada remotamente. Eu tinha tempo e recursos para considerar o que eu realmente queria fazer a seguir. Uma manhã, enquanto nadava no oceano, uma ideia começou a se formar. E se eu criasse uma fundação especificamente voltada para apoiar jovens empreendedores de origens desfavorecidas? Não apenas com financiamento, mas com mentoria, oportunidades de networking e educação empresarial prática. Eu poderia usar minha experiência e conexões para ajudar outros a contornar os guardiões tradicionais que tentaram bloquear meu caminho. Quando voltei para a areia, estava energizada pelo conceito. Passei o resto do dia pesquisando organizações semelhantes e identificando lacunas que minha fundação poderia preencher. Pela primeira vez desde a venda da minha empresa, senti aquela centelha familiar de propósito e excitação. Naquela noite, finalmente fiz algo que vinha evitando. Atualizei meus perfis de mídia social com informações sobre a aquisição e postei uma foto minha no meu terraço com o oceano ao fundo.
Sem ostentação, apenas um simples reconhecimento deste novo capítulo em minha vida. Em minutos, mensagens de parabéns começaram a chegar de ex-colegas e amigos da faculdade. Entre elas, uma mensagem que me pegou de surpresa. Miguel, meu ex-namorado, que ficou do lado dos meus pais quando abandonei a faculdade, enviou uma nota particular. Sofia, acabei de ver a notícia sobre sua empresa. Eu estava errado sobre você, e sinto muito. Parabéns por provar que todos nós estávamos errados. Enquanto eu estava sentada no meu terraço assistindo a outro pôr do sol espetacular, refleti sobre a jornada que me trouxe até aqui. Da universitária à assustada à fundadora de sucesso, até este momento de paz arduamente conquistada. Eu passei anos escondendo meu sucesso da minha família, esperando que eles de alguma forma reconhecessem meu valor sem que eu precisasse anunciá-lo. Agora eu entendia que a validação deles nunca foi necessária. Meu valor não era definido pelo reconhecimento deles, mas por minhas próprias realizações e escolhas. O abismo entre minha realidade atual e a percepção da minha família sobre mim permanecia vasto. Mas, pela primeira vez, não senti urgência em preenchê-lo. Eu estava vivendo minha verdade, finalmente. 3 semanas depois de me instalar na minha vila em Búzios, eu havia estabelecido uma rotina confortável. As manhãs começavam com mergulhos no oceano, seguidos por algumas horas de trabalho nos planos da minha fundação ou nas tarefas de transição da aquisição. As tardes eram para exploração ou atividades criativas, e as noites frequentemente incluíam drinks ao pôr do sol com Eleonora ou chamadas de vídeo com Laura. Eu quase consegui deixar o desastroso jantar de família para trás quando minha nova vida cuidadosamente construída colidiu com meu passado. Uma publicação do setor de tecnologia havia feito uma reportagem sobre a aquisição da minha empresa, incluindo detalhes sobre a venda de 130 milhões de reais e um breve perfil meu como fundadora. O artigo viralizou nos círculos de tecnologia e depois se espalhou para as notícias de negócios convencionais. De repente, meu sucesso era de conhecimento público. Meu telefone tocou enquanto eu pintava no terraço. Ver o nome da minha mãe na tela fez meu estômago revirar. Com uma respiração profunda, atendi. Alô, mãe? Sofia. A voz dela soava estranha, quase trêmula. Acabei de ver um artigo sobre você online. É verdade. Você realmente vendeu sua empresa por tanto dinheiro? Sim, é verdade. Houve uma longa pausa. Por que você não nos contou antes do jantar? Quer dizer, teria feito diferença. O pai teria subitamente respeitado minhas escolhas se soubesse que eu era rica. Isso não é justo. Sempre quisemos o melhor para você. Não, vocês queriam o que achavam que era o melhor, o que não é a mesma coisa. Outra pausa. Onde você está morando agora? Seu antigo senhorio disse que você se mudou. Comprei um lugar em Búzios, na praia. Búzios. Ela soou genuinamente chocada. Quando isso aconteceu? Logo depois do jantar. Eu já tinha comprado a propriedade, mas decidi me mudar imediatamente em vez de esperar. Entendo. O tom dela mudou para algo que eu não conseguia identificar. Seu pai e eu temos conversado. Nos sentimos péssimos sobre como as coisas terminaram no jantar. Talvez pudéssemos visitar, tentar esclarecer as coisas. O pedido me pegou de surpresa. Meus pais nunca me visitaram antes, nem mesmo quando eu morava do outro lado da cidade. Agora eles queriam voar para o Rio. Deixe-me pensar sobre isso, respondi cautelosamente. Depois de desligar, liguei para Laura para pedir um conselho. Eles querem visitar. O que eu faço? Você quer vê-los? Não sei. Parte de mim quer mostrar a eles tudo o que conquistei. Outra parte quer proteger essa nova paz que encontrei. Talvez esta seja uma oportunidade para um fechamento real, sugeriu Laura. De qualquer forma, você está em uma posição de força agora. Você não é mais aquela garota assustada se mudando da casa deles.
Após uma cuidadosa consideração, liguei de volta para minha mãe e os convidei para visitar no fim de semana seguinte. Também estendi o convite a Bruno e Estefânia, pensando que, se fôssemos ter um acerto de contas familiar, todos deveriam estar presentes. Em preparação para a chegada deles, pedi a Laura que viesse para me dar apoio moral. Eleonora também prometeu estar de prontidão para sessões de desabafo de emergência. Limpei uma casa já impecável, contratei um chefe particular para cuidar das refeições e tentei me preparar mentalmente para o que quer que pudesse acontecer. Quando o dia chegou, observei pelas minhas câmeras de segurança o táxi que transportava minha família parar no portão. O motorista inseriu o código que eu havia fornecido e os portões se abriram. Subi na varanda da frente para recebê-los. Laura, de pé, me apoiando ao meu lado. As expressões em seus rostos quando saíram do carro e viram a propriedade eram quase cômicas. A boca da minha mãe literalmente caiu. Meu pai ficou parado, congelado, mala na mão. Bruno e Estefânia trocaram olhares de espanto. Bem-vindos à minha casa, eu disse, tentando manter a voz firme. Isso é seu? Meu pai perguntou, seu tom incrédulo. A propriedade inteira. Sim. Gostariam de um tour. Eu os conduzi pela casa principal, mostrando a cozinha gourmet, a sala de jantar formal com capacidade para 12 pessoas, a sala de estar com sua parede de janelas de frente para o oceano e a sala de mídia com seus equipamentos de última geração. A cada novo espaço, o choque deles parecia se aprofundar. Quantos quartos? Minha mãe perguntou, com a voz fraca. 5 na casa principal, mais uma casa de hóspedes separada onde Bruno e Estefânia ficarão. E você mora aqui sozinha? Meu pai perguntou. Por enquanto. Embora a Laura me visite com frequência. Quando chegamos ao meu escritório, meu pai parou para examinar os múltiplos monitores e a configuração de alta tecnologia. É aqui que você trabalha remotamente para a empresa que te adquiriu. Sim, embora eu também esteja usando para estabelecer minha fundação. Fundação para jovens empreendedores de origens desfavorecidas, fornecendo financiamento e mentoria fora dos caminhos educacionais tradicionais. Sua expressão se contraiu um pouco, mas ele não disse nada. O tour terminou no terraço com vista para a piscina de borda infinita e o oceano além. Um funcionário apareceu com uma bandeja de taças de champanhe. Talvez um brinde seja apropriado, sugeri. As reuniões de família. Brindamos sem jeito. Ninguém parecia saber o que dizer. Finalmente, minha mãe quebrou o silêncio. Sofia, tudo isso é tão inesperado. Você nunca nos deu nenhuma indicação de que era tão bem-sucedida. Vocês teriam acreditado em mim se eu tivesse contado. Claro que teríamos, disse meu pai. Mas seu tom carecia de convicção. Sério, porque no jantar, 3 semanas atrás, quando eu contei a vocês, sua resposta imediata foi me acusar de mentir e depois me expulsar de casa. Ele teve a decência de parecer desconfortável. Eu posso ter exagerado. Pode ter. Ricardo, minha mãe interveio. Concordamos em ser honestos. Sofia, seu pai e eu fizemos muita reflexão desde aquela noite. O artigo sobre sua empresa nos forçou a confrontar algumas verdades desconfortáveis sobre como a tratamos. Como o fato de que eu fui um sucesso massivo por qualquer medida objetiva, e mesmo assim vocês ainda me consideravam um fracasso porque não fiz do seu jeito. Bruno, que estava estranhamente quieto, falou. Pelo que vale, fiquei impressionado mesmo antes de ver tudo isso. Os números da aquisição por si só são notáveis para alguém da sua idade. Obrigada. Mas não se trata do dinheiro. Trata-se de respeito. De reconhecer que existem muitos caminhos válidos para uma vida significativa, não apenas aquele que todos vocês prescreveram. Meu pai pousou sua taça de champanhe com um clique definitivo. Você quer respeito, tudo bem. Eu respeito o que você conquistou. Você correu um risco que eu nunca teria tido a coragem de correr, e valeu a pena espetacularmente.
Mas isso não significa que eu estava errado sobre o valor da educação. Eu nunca disse que a educação não tem valor. Eu disse que não é o único caminho que vale a pena seguir. Fácil dizer quando você é a exceção que confirma a regra. Para cada desistente da faculdade que se torna um milionário, milhares acabam com dificuldades. Que é exatamente por isso que estou começando minha fundação, para ajudar mais pessoas a superar essas probabilidades. Fomos e voltamos assim durante os drinks e o jantar, preparado pelo chefe particular que eu havia contratado para o fim de semana. A conversa foi tensa, mas surpreendentemente produtiva. Pela primeira vez, meus pais pareciam realmente ouvir minha perspectiva, em vez de simplesmente esperar a vez deles de falar. Estefânia, sempre pragmática, fez perguntas detalhadas sobre o processo de aquisição e pareceu genuinamente interessada em minhas respostas. Bruno, depois de uma ou duas taças de vinho, admitiu que às vezes invejava minha liberdade de criar meu próprio caminho em vez de seguir a rota prescrita que ele havia tomado. Depois do jantar, Laura sugeriu o contato que todos dessemos uma volta na praia para digerir. Enquanto caminhávamos pela orla ao luar, minha mãe se aproximou de mim, deixando os outros andarem na frente. Preciso me desculpar, disse ela em voz baixa. Não apenas pelo jantar, mas por anos fazendo você se sentir inferior porque escolheu um caminho diferente. Obrigada. Isso significa muito. Eu estava tão focada no que achava que o sucesso deveria ser que perdi completamente a pessoa incrível que você estava se tornando. Ela hesitou. Seu pai está tendo mais dificuldade em ajustar sua perspectiva, mas ele vai chegar lá. Ele está orgulhoso de você, mesmo que ainda não saiba como demonstrar. Quando voltamos para casa, a conversa continuou até tarde da noite. Houve momentos de tensão e velhos padrões ameaçando ressurgir, mas também momentos genuínos de avanço. Quando todos se retiraram para seus quartos, algo havia mudado. Não uma reconciliação completa, mas o começo de uma. Enquanto Laura e eu conversávamos na cozinha com um sorvete noturno, ela sorriu. Isso foi melhor do que o esperado. Surpreendentemente, sim. Embora eu esteja exausta da maratona emocional. Progresso é progresso, disse ela, apertando meu braço. E você se manteve firme lindamente. Na manhã seguinte, encontrei meu pai sentado sozinho no terraço com um café, olhando para o oceano. Juntei-me a ele e ficamos em silêncio por vários minutos. Você se deu bem na vida, ele finalmente disse. Melhor do que eu teria previsto. Isso é um pedido de desculpas ou apenas uma observação? Ele suspirou. Ambos, talvez. Não sou bom em admitir quando estou errado. Eu percebi. Um fantasma de sorriso cruzou seu rosto. Você herdou essa teimosia de mim, sabe, junto com meu impulso empreendedor. O vovô sempre dizia, você poderia ter sido um grande empresário se não estivesse tão decidido pela academia. Ele pareceu surpreso. Ele te disse isso. Muitas vezes. Ele via as mesmas qualidades em nós dois. Meu pai pareceu considerar essa nova perspectiva. Eu talvez estivesse te protegendo do que percebi como um caminho arriscado. Eu segui o caminho seguro, o caminho acadêmico, porque oferecia segurança. Eu queria o mesmo para você. Eu entendo isso, mas eu precisava encontrar meu próprio caminho. Ele assentiu lentamente. E você encontrou, de forma bastante impressionante. Não foi o pedido de desculpas efusivo que eu poderia ter desejado uma vez, mas vindo do meu pai, foi significativo. Uma ponte, embora hesitante, estava sendo construída entre nós. A família ficou para o café da manhã, a conversa fluindo mais facilmente do que em anos. Enquanto se preparavam para partir, minha mãe me abraçou com força. Este não é o fim da nossa conversa, disse ela. É um novo começo. Enquanto o táxi se afastava, eu fiquei com Laura nos degraus da frente, sentindo-me emocionalmente esgotada, mas estranhamente esperançosa. A família que me desprezou por anos finalmente me viu, realmente me viu pela primeira vez.
6 meses após a visita da minha família a Búzios, eu me encontrava em um relacionamento muito diferente com eles. A reconciliação não foi instantânea ou perfeita, mas foi genuína. Havíamos estabelecido novos padrões de comunicação baseados no respeito mútuo, em vez de julgamento e defensiva. Meu pai e eu havíamos entrado em uma rotina de telefonemas semanais onde discutíamos tudo, desde estratégia de negócios até filosofia. Ele havia começado a ler livros sobre empreendedorismo e tecnologia, fazendo um esforço real para entender meu mundo. Durante uma ligação memorável, ele admitiu que ensinar o mesmo material ano após ano o havia deixado intelectualmente estagnado, e meu sucesso não convencional o forçou a expandir seu pensamento. De certa forma, você se tornou minha professora, disse ele. A humildade em sua voz era algo que eu nunca tinha ouvido antes. Minha mãe se transformou de minha crítica mais severa em uma de minhas maiores apoiadoras. Ela regularmente enviava artigos sobre mulheres em tecnologia e negócios, muitas vezes com notas dizendo: "Me lembrou de você." Quando uma grande revista de negócios me incluiu em sua lista de 40 abaixo de 40, ela emoldurou o artigo e o exibiu com orgulho ao lado do diploma de direito de Bruno. Até meu relacionamento com Bruno havia evoluído. A condescendência deu lugar a uma dinâmica de irmãos mais igualitária. Ele começou a indicar clientes para minha fundação e ocasionalmente pedia minha perspectiva sobre os investimentos em tecnologia que seu escritório de advocacia estava considerando. Estefânia também se abrandou, especialmente depois que a ajudei a incorporar tours de realidade virtual em seu negócio imobiliário, aumentando significativamente suas vendas. A fundação que eu havia estabelecido estava prosperando além das minhas expectativas. Já havíamos financiado 15 jovens empreendedores de origens desfavorecidas, fornecendo não apenas capital, mas mentoria e oportunidades de networking. Eu havia estruturado a fundação para priorizar inovadores que enfrentaram barreiras à educação tradicional, sejam econômicas, sociais ou pessoais. Eu fui clara com minha família desde o início que apoiar minha fundação significava aceitar sua missão principal, que implicitamente desafiava suas visões sobre a educação tradicional. Para minha surpresa, eles não apenas aceitaram isso, mas se tornaram cada vez mais favoráveis aos caminhos alternativos para o sucesso que a fundação defendia. A educação vem de muitas formas, meu pai disse durante um evento da fundação que ele participou com minha mãe. Estou aprendendo isso mais tarde do que deveria. Mas estou aprendendo. Os limites que eu havia estabelecido foram igualmente importantes para nosso processo de cura. Eu era clara sobre o que aceitaria ou não em termos de comentários sobre minhas escolhas. Quando velhos padrões ocasionalmente surgiam, eu calma, mas firmemente, redirecionava a conversa. Com o tempo, essas intervenções se tornaram menos necessárias à medida que minha família se ajustava à nossa nova dinâmica. Minha vida pessoal também floresceu de maneiras inesperadas. Através de um evento da fundação, conheci Daniel, um engenheiro arquiteto especializado em design de edifícios sustentáveis. Diferente de relacionamentos anteriores, onde eu minimizava meu sucesso para evitar intimidar parceiros em potencial, com Daniel, fui completamente autêntica desde o início. Ele era seguro o suficiente em si mesmo para celebrar minhas conquistas em vez de se sentir ameaçado por elas. Nosso relacionamento se desenvolveu naturalmente e sem pressão. Daniel tinha sua própria carreira de sucesso e entendia as demandas do empreendedorismo. Apoiávamos as ambições um do outro enquanto construíamos uma conexão baseada em valores compartilhados e um genuíno prazer na companhia um do outro. Laura permaneceu minha amiga mais próxima e recentemente se mudou para o Rio também, assumindo um cargo de professora em uma escola de artes cênicas a 30 minutos da minha casa. Nós ainda tínhamos nossas noites de cinema semanais, embora agora elas acontecessem no meu cinema em casa, em vez de nosso apartamento apertado. Eleonora continuou a ser uma mentora e amiga valiosa. Quando confidei a ela sobre a transformação da minha família, ela compartilhou sua própria experiência com reconciliação familiar.
Leva tempo para as pessoas ajustarem toda a sua visão de mundo, disse ela. O fato de estarem tentando diz muito sobre o quanto te amam. Quando meu primeiro ano em Búzios chegou ao fim, organizei uma reunião de fim de ano que teria sido inimaginável 12 meses antes. Meus pais, Bruno e Estefânia, Laura, Eleonora, Daniel e vários empreendedores da minha fundação se reuniram na minha vila para uma celebração de fim de semana. Vendo meu pai em uma conversa profunda com um beneficiário da fundação de 20 anos que havia desenvolvido um aplicativo educacional inovador, senti uma profunda sensação de quão longe todos nós havíamos chegado. O jovem não tinha educação formal além do ensino médio, mas aprendeu a programar sozinho através de recursos online. Um ano atrás, meu pai teria descartado suas realizações como inválidas sem as credenciais adequadas. Agora, ele estava ouvindo atentamente, fazendo perguntas ponderadas e oferecendo encorajamento genuíno. Mais tarde naquela noite, enquanto todos desfrutavam da sobremesa no terraço, minha mãe ergueu sua taça. Gostaria de propor um brinde, disse ela, a Sofia, que teve a coragem de seguir seu próprio caminho e a generosidade de nos trazer junto com ela, mesmo quando resistimos. O calor genuíno em seus olhos trouxe lágrimas aos meus. E a família, acrescentei. Aquelas em que nascemos e aquelas que criamos para nós mesmos. Enquanto as conversas fluíam ao meu redor, parei por um momento para refletir sobre a jornada que me trouxe até aqui. Da universitária que minha família uma vez desprezou à empreendedora e filantropa de sucesso sentada à cabeceira desta mesa, cercada de amor e respeito. O caminho não foi fácil, mas foi autenticamente meu. A lição mais profunda que aprendi não foi sobre estratégia de negócios ou sucesso financeiro, mas sobre a coragem de definir meu próprio valor em vez de aceitar as definições dos outros. A verdadeira riqueza não era o número na minha conta bancária ou o tamanho da minha casa, mas a liberdade de viver de acordo com meus próprios valores e a capacidade de criar mudanças positivas na vida de outras pessoas. Eu também aprendi a natureza complexa do perdão. Perdoar minha família não significava esquecer a dor que eles causaram, mas sim escolher seguir em frente sem estar ancorada a essa dor. Significava reconhecer sua capacidade de crescimento e mudança, assim como eu esperava que eles reconhecessem a minha. Quando a noite terminou e os convidados começaram a partir, meu pai me puxou de lado. Quero que saiba, disse ele em voz baixa, que estou mais orgulhoso de você do que jamais estive de qualquer pessoa, incluindo eu mesmo. Não pelo que você conquistou, embora seja notável, mas por quem você se tornou, apesar dos meus melhores esforços para te transformar em outra pessoa. Aquele reconhecimento, mais do que qualquer sucesso empresarial ou bem material, pareceu a verdadeira culminação da minha jornada. Agora, eu pergunto a você, você já teve que trilhar seu próprio caminho contra as expectativas dos outros? Como você se manteve fiel a si mesmo quando todos diziam que você estava errado? Compartilhe suas experiências nos comentários abaixo. Se minha história ressoou com você, por favor, clique no botão de curtir e se inscreva para ouvir mais jornadas de resiliência e autodescoberta. Lembre-se, o diploma mais valioso que você pode conquistar é o de conhecer e confiar em si mesmo. Obrigado por ouvir, e desejo a você a coragem de seguir seu próprio caminho único, onde quer que ele possa levar.